carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 29, concluindo assim o capítulo 12 de Hebreus. O tema para hoje é os privilégios e as responsabilidades do povo de Deus. Os privilégios e as responsabilidades do povo de Deus. Esse é o tema baseado no texto que vamos estudar nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos os ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Meus irmãos, até aí, do versículo 18 ao versículo 21, o que nós vemos é a descrição de como os hebreus, os judeus, eles tinham o terror, o horror, a questão do Monte Sinai. Ele vai fazer exatamente o contraste entre Sinai e Sião. Sinai foi aquele monte onde Moisés subiu para receber as tábuas dos 10 mandamentos. E tinha a lei dizendo que, como ele descreve aí, né, se até um animal se tocar o monte, será apedrejado. Então o povo era aterrorizado ali. Então a presença do Senhor ali causava temor e terror no coração dos homens. Até o próprio Moisés disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. Então aqui nós percebemos, irmãos, que ele descreve que ser judeu era uma coisa muito responsável e dava a ele um terror aos seus corações, um temor muito grande, né? Eles não tinham a liberdade que um cristão, por exemplo, tem hoje. Eles não tinham isso. O judeu, ele estava ali preso exatamente àquela condição que o Senhor mesmo estabeleceu. Então, diante disso, nós percebemos que é melhor ser cristão do que judeu, dada exatamente essa condição. No Monte Sinai era terror. O próprio Moisés disse: eu me sinto, é um espetáculo horrível. Este aí apresentado, na verdade, até o ponto de Moisés dizer que se sentia aterrado e trêmulo. Mas a ocasião do Sinai, do Sião agora, versículo 22 em diante, ele diz assim, até o 24. Mas, mudando agora, né, de foco, em Sinai era daquele jeito, mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Percebem agora a mudança de foco? No Monte Sião, há a verdadeira satisfação. Primeiro que está se tratando de algo infinitamente superior ao que estava acontecendo no Monte Sinai. Ele cita que lá no Monte Sinai, no Monte Sião, lá é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ou seja, eles não estão focados na Jerusalém terrena, que foi construída lá no Monte Sinai, não é? O templo, né, em Jerusalém, que fica no Monte Sinai. Lá ele diz: não, olha, nós não estamos mais preocupados com aquele tipo de coisa. Aliás, no Monte Sião, verdade. No Monte Sião, em Jerusalém, está construída a cidade hoje. Mas ele diz: olha, mas não é dessa cidade terrena que eu estou falando. Eu estou falando da Jerusalém celestial. O Monte Sião, ele tem uma representatividade muito, que vai além
do físico, do visível, diferente do Monte Sinai. Do Monte Sinai era de fato aquilo que estava acontecendo e visível aos seus olhos. Eles perceberam quão terrível era estar diante de um Deus que era santo, 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 e eles que estavam sofrendo em razão dessa pecaminosidade que lhes havia em suas mentes e corações. Então eles percebiam no Monte Sinai quão terrível era, porque nunca havia uma junção plena, não tinha como haver essa plena comunhão, porque um Deus Santo estava agora diante de um povo que era pecador, e aí a gente vê isso na condição de Isaías, né? Como Isaías reagiu diante da presença de Deus. Ele agora caiu lá prostrado, eu estou diante de um Deus do santo, 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 e eu vou ser agora fulminado, foi o que Isaías percebeu. E aí o anjo veio e purificou com a tenaz, tocou nos lábios de Isaías, purificando a ele e dando agora a condição dele estar na presença de Deus. E nós, como é que estamos hoje? Na presença de Deus aqui. E como é que isso nos garante essa condição? Porque Jesus, está aí no versículo 24, o mediador da nova aliança. Em Jesus é que temos essa condição, irmãos, esse privilégio de estar na presença de Deus. E em Jesus temos agora esse privilégio de louvar, de cultuar, e também a responsabilidade de viver a vida como Ele quer agora. Ele nos chama para si, nos faz seu povo, diz, olha, agora sejam santos, porque eu sou santo. Essa é um privilégio e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Mas só que essa responsabilidade ela não pode ser trazida a nós como se fosse um peso, algo pesado. Olha como era no Antigo Testamento, a lei pesava mesmo, mas aqui não. O ser cristão, irmãos, na verdade é uma liberdade, é uma libertação. O que foi que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Se, pois, o Filho, que é Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei não tinha essa capacidade de libertar o homem. Muito pelo contrário, a lei apontava para o homem os seus pecados. E a lei, assim, nos pecados dos homens o condenava. Se você quebrar a lei, se você não cumprir a lei, você está morto, você está numa condição de amaldiçoado por Deus, se não cumprir, se não obedecer. E aí veio Jesus e disse, agora, se você estiver em mim, você é nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, você agora então é nascido de novo, recebe essa graça, essa bênção, esse privilégio de ser chamado Filho de Deus. Então veja, ele tira o peso da lei e coloca a graça, a irresistível graça. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a graça, um favor imerecido, porque a lei exigia, mas a graça ela é abundante, a ponto de João escrever, o evangelista, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso por quê? Por causa exatamente dessa distinção entre aquilo que representava o Monte Sinai e aquilo que representa o Monte Sião. Então, em Sião, nós temos a graça de Deus, temos a misericórdia do Senhor, temos a ação de Deus em trazer a nós o reconhecimento da obra do seu Filho Jesus Cristo. E olha como ele descreve maravilhosamente, irmão, dizendo, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, que ele chama de a igreja dos primogênitos que está arrolados nos céus. Onde é que esses primogênitos, esses filhos de Deus, estão arrolados nos céus? No livro da vida, que o Senhor já arrolou. O nome de todos quanto aqui estão, crentes no Senhor Jesus, já está lá.
arrolados no livro da vida, de modo que ninguém vai acrescentar nome de quem quer que seja lá no nome da vida, nem também vai retirar, ninguém vai apagar o nome de quem já está escrito no livro da vida. De modo que é importante entendermos isso, porque às vezes as pessoas entendem assim: olha, crê em Jesus e pede a Deus que escreva hoje o nome do livro da vida daquela pessoa. Não é assim. O nome daquela pessoa, se ela crê, o nosso nome, porque cremos, já está rolado lá no livro da vida. Vou além, só está lá, só estamos aqui, melhor dizendo, hoje, crentes em Jesus, porque o nosso nome já estava lá, viu? Jesus escreveu, Deus escreveu na eternidade, não esqueçam disso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus, na eternidade, já escreveu o nome de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus eleitos, para salvá-los. E o que Jesus veio fazer então? Salvar exatamente o seu povo dos pecados deles. Está lá no texto de Mateus 1, 21, eu não canso de falar. Ele é definido, é expiação definida, ou expiação limitada. Jesus veio salvar o seu povo. Ele não veio salvar o mundo todo, não, até mesmo porque o mundo todo não vai querer Jesus, não quer. Inclusive é a maioria que não quer. A minoria é que vai querer. Essa minoria são os eleitos de Deus. Quando eu digo a minoria, não estou menosprezando, nem dizendo, é pouca gente. Não, milhares e milhares de pessoas. Nem vai ser 144 mil só, como algumas seitas aí gostam de ensinar, mas também não vai ser todo mundo. Tem um número exato. Eu não sei, você também não sabe, só Deus o Pai sabe. Porque só o Deus Todo-Poderoso, que nós lemos lá no Salmo 147, que conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. É esse mesmo Deus que também conhece todos os seus filhos eleitos e os chama cada um pelo seu nome. É o nosso Deus, irmãos, que faz isso. É esse Deus Todo-Poderoso. Então, infelizmente, a natureza humana corrompida e corrompe de tudo. Corrompe a mente, corrompe o coração, corrompe a alma, os pensamentos, tudo é corrompido por causa do pecado. E aí essa corrupção é que causa o dano terrível que está acontecendo na mente de muita gente hoje, que acaba querendo confrontar essa maravilhosa doutrina do próprio Deus. Veja que absurdo, que é o pecado. Ele afeta tanto a mente da pessoa, o coração, a alma, que há pessoas que contestam ainda aquilo que Deus fez. Mesmo você dizendo, olha, Deus está dizendo que Ele escreveu um livro da vida, está lá, está aqui dizendo. Você dizendo isso, pregando isso, mas tem gente que vai, não acredito nisso não. Deus, não é isso, não é assim não. Contesta o que Deus está dizendo, olha, o que é a capacidade de uma mente corrompida. Aí vem a graça de Deus, só pela graça mesmo, que alcança essas mentes. Outrora, porventura, a gente poderia ter pensado isso antes, mas agora, pela graça de Deus, a gente entende. Sim, olha, e aí o que é que acontece quando você entende que foi assim que Deus fez na sua vida e no seu coração? Você descansa. A sua alma descansa, a sua alma tem paz, você tem alegria de estar servindo a Deus, de fazer parte do povo de Deus, em sabendo você que isso tudo é por graça de Deus, não foi porque você é melhorzinho do que fulano, nem eu sou melhor do que você, não, puramente graça de Deus, por homens e mulheres como nós, pecadores miseráveis, sim, mas remidos pelo sangue de Jesus, de tal maneira que agora, irmãos, nós não podemos mais ser tomados por este mundo, nem pelo diabo, o nosso inimigo, nem o mundo que também é um inimigo, e nem mesmo pela nossa própria carne, que são os três inimigos que temos.
Não, porque você estando em Cristo, você está libertado, livre. E isso é privilégio, irmãos. Isso é privilégio nosso. E não pode ninguém arrancar, não. Deus nos livre de pegar esse privilégio maravilhoso e jogar na lata do lixo. Já pensou? Porque é isso que acontece quando alguém contesta esse privilégio que Deus está dando. É isso que acontece. A pessoa está dizendo, olha, o Senhor está me dando, mas eu não quero não. O homem se acha, né? Que coisa terrível. Descanse em paz, se alegre no Senhor. Tenha uma vida em paz, em santificação, conforme nós já vimos aí mesmo no capítulo 12, no versículo 14. É perseguir, seguir a paz e a santificação, porque sem estas coisas ninguém verá o Senhor. Mas Ele está chamando a você e a mim a essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, esse maravilhoso Deus, misericordioso e todo-poderoso, Ele provê os meios para você seguir a paz e a santificação. Porque se não fosse assim, nenhum de nós iríamos conseguir. Mas Deus nos dá essa graça, e essa bênção, e esse privilégio de a gente hoje estar aqui, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi assim que descreveu o apóstolo Pedro em sua carta. Nós somos assim, ó. Nós somos parte desse povo de Deus, dessa nação santa. É uma nação que é santa. Ah, é Israel? Não, ele está falando da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, não é, é judeu, já está... Não, Senhor, não é o fato de ser judeu como os fariseus achavam que era, né? Já sou judeu, está tudo certo comigo. Não está, não. Hoje judeu só é salvo se estiver em Cristo. Gentios, itabaianenses, sergipanos, alagoanos, brasileiros, japoneses, qualquer um, só se é salvo se é crer no Senhor Jesus para a sua salvação. Só se é salvo se crer na obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Porque o próprio Jesus deixou isso muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem judeu, nem grego, nem itabaianense, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se essa maravilhosa graça e privilégio que temos no Senhor é realidade em sua vida, é para nós glorificarmos a Deus, é para nós dizermos, Senhor, muito obrigado, que privilégio, que honra. Mas uma coisa é certa, irmãos, quanto maior os privilégios, maior é a responsabilidade. Quantos maiores os privilégios, maiores são as responsabilidades. E é isso que nós vamos ver no trecho final do texto nesta manhã, do versículo 25 até o 29. Veja, olha como ele diz, tende cuidado. Olha como ele começa o versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem eram esses que advertiam os povos sobre a terra? Os profetas. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha aí. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Teremos de cuidar dessa vida que temos, que Deus nos deu, porque se negligenciarmos, se recusarmos, se dissermos, não, eu não vou andar nesse caminho que Deus quer que eu ande, não, vou andar no caminho que eu acho que eu devo andar. Tá bom, você pode fazer isso, só que as consequências virão. O Senhor vai requerer. Não faça isso. Ele está dando uma advertência muito grande, mostrando essa responsabilidade que temos, irmãos, de nos conduzir no caminho de santidade, de abandonar as mazelas desta vida, os maus pensamentos, as loucuras que muitas vezes vêm na mente das pessoas, a negligência espiritual, a falta de zelo com as coisas de Deus, o ofender a doutrina do Senhor, dizer que não quer se submeter àquilo que Deus está dizendo que é para você fazer. E Ele está chamando aqui a atenção, não recuse aquele que fala, a pregação da palavra, que está sendo pregada, dita. Cuidado, tenha cuidado, porque você pode estar indo por um caminho perigoso ao recusar a palavra de Deus, ao recusar a boa e sã doutrina do Senhor. Ele adverte em sua palavra. Por que ele adverte? Não é que ele está dizendo que a aliança que ele fez é falha. Deus fez, mas alguém pode desmanchar. Não, ninguém vai desmanchar a aliança de Deus, não. Mas ele está certeza, ele demonstra tudo certinho. Olha como Deus é maravilhoso. Ele diz, olha, é privilégio sim, seu. Você que é povo de Deus, você é privilegiado, você está no meio do povo de Deus, Deus o alcançou, foi graça de Deus, Ele é misericordioso, mas tenha cuidado. Como muita gente gosta de dizer por aí afora, então, de maneira irresponsável, né? Eu já sou eleito, então não preciso mais nada. Os hebreus estavam com esse negócio. Eu lembro-me, em 2004, eu fui ao Rio de Janeiro, e lá uma senhora conhecida da família de minha mãe, de meus parentes, ela era judia. E aí eu percebi nela uma certa soberba e arrogância, porque ela disse assim, nós somos judeus, né, povo eleito. Então, vejam, não entendia nada ela dessa eleição. Ela pensava, e muitos judeus são assim, já somos judeus, então nós somos de Abraão, é tanto que eles contestaram até Jesus, né? E aí foi mostrado pelas Escrituras, e Paulo, principalmente, escrevendo aos romanos e tudo mais, diz, que vantagem esses judeus têm? Nenhuma. Ninguém tem vantagem alguma. Foi pela graça, a justificação é pela fé, tem que se crer em Jesus se quiser ser salvo. Não é se apegar com Moisés, a lei, e achar que está tudo certo. Não, porque a lei não tem capacidade nenhuma de salvar ninguém. Ninguém será salvo por obras da lei, ninguém é justificado por obras da lei. Mas aquela senhora achava, por ascendência ou descendência judia, que ela já estava salva, ela é o povo eleito. Então esse pensamento é que é errado com relação à eleição. Se apegar à eleição por nome, por descendência, não é assim. A eleição é pela graça de Deus, é por soberania de Deus. Então ela tinha que ter dito assim, se ela fosse cristã, né? Ela dizia, eu creio no Messias, no Jesus que veio. Ela não cria em Jesus. Muitos dos judeus hoje ainda não creem. Muitos também no passado não creram. Esses que não creem em Jesus, ainda que judeus e achando que já estava assegurado porque eram judeus, se perderam. A carta aos Hebreus está se direcionando a eles, os judeus, que estavam sendo, vejam, como nós já estudamos no início da carta, judeus que se disseram cristãos, seguidores de Cristo, começaram a serem tentados a abandonar, a apostatar da fé. E é essa advertência que o autor aos Hebreus vem fazendo. Estão negligenciando, estão abandonando a fé, querem deixar de lado. Mais uma vez, o autor aos Hebreus está chamando aqui a atenção deles,
tenham cuidado, não abandonem, não deixem, não recusem ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Não escaparam, porque ouviram a pregação dos profetas, ouviram a pregação dos homens de Deus que o Senhor colocou na terra para pregar, e eles disseram: não queremos, recusaram ouvir. E aí a palavra de Deus diz: muito menos nós. Se aqueles lá que presenciaram os eventos que Deus fez, as coisas que Deus fez, muitos viram e recusaram, quanto menos nós, aos que nos desviamos daquele dos céus, que dos céus nos adverte, ou seja, de Deus, de Jesus. Então, aqueles que se desviam, olha, Jesus está aqui na frente, ele não, vou por outro caminho. Jesus está sendo pregado aqui de maneira muito clara e cristalina, mas ele não, mas eu vou por outro caminho. É esses, cuidado, estão recusando. Aquele que a voz abalou a terra, aquele que promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor Jesus, tem essa capacidade. Então, recusar a esses é viver na incredulidade, é continuar numa vida medíocre, sem expectativa de vida, de salvação, de nada, agindo desta maneira, ainda que aparentemente possa apresentar uma capa religiosamente, que alguém olha assim, de olha, fulano tem aquela religiosidade, ainda que seja assim, se for tudo isso sem Cristo, não é nada, é apenas um acúmulo de coisas para juízo. Viver uma religiosidade vazia é juízo da parte de Deus, porque fazendo isso estão recusando a palavra, estão recusando a verdade. Portanto, irmãos, diante desses privilégios que temos e das responsabilidades também ditas aqui, mostrando ele, concluindo dizendo que o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele quer dizer com isso? O nosso Deus é justo juiz, ele vai fazer esse julgamento, já está posto, já está certo, também ninguém vai mudar isso. Por isso que é maravilhoso isso, porque não haverá surpresas. Não, para Deus não há surpresas, nem também para você que hoje já crê em Jesus não haverá surpresa. Você estará lá, recebendo da parte de Jesus o vinde bendito do meu Pai. Mas aqueles que porventura até tentam fazer do seu jeito para chegar em Deus, em Jesus, esses vão receber o apartai-vos de mim, porque nós já sabemos, está descrito nos evangelhos, que algumas pessoas vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, tal, está lá descrito, e Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu não conheço vocês, eu não conheço, aparte de mim, você vivia na prática da iniquidade. Então essa coisa aí de falso evangelho está incluída aí, um falso evangelho, os falsos profetas, os falsos pastores, essa disseminação terrível de heresias que estão aí na internet todos os dias. Aí o crente tem que fazer o quê? Está firmado na palavra, na boa palavra, nessa palavra que você tem em mãos. Leia, estude, aprofunde, medite, venha ouvir a pregação da palavra, domingo após domingo, semana após semana. É isso que vai lhe assegurar, você vai estar convicto, você vai entender que privilégio é para você estar hoje aqui na condição de filho de Deus, de filha de Deus, de homens e mulheres que servem ao Senhor, jovens e crianças que servem a Deus e servem com alegria, com convicção, conforme a fé que Deus nos deu. O que é a fé que Ele nos deu, como nós já vimos a definição de Hebreus? É a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. É nesta fé que vivemos. É nesta fé, irmãos, que devemos estar arraigados, porque também ela é privilégio, é dom de Deus.
Não vem de obras não, viu? Para que ninguém se glorie. Então, nosso privilégio e as nossas responsabilidades devem ser praticados para a glória de Deus. E que o Senhor nos ajude, irmãos, na nossa caminhada. E que nós continuemos, então, firmados em Cristo, olhando firmemente, conforme ele disse nesse capítulo 12, no início do capítulo, que, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E por que Jesus está sentado à destra do trono de Deus? Porque ele ressuscitou no dia como hoje, no domingo, no primeiro dia da semana. Por isso a igreja está aqui reunida. Que enquanto muita gente fica batendo cabeça, não, mas era o sábado, e por que a gente está no domingo? Está claro, isso, porque os cristãos se reuniram no dia do Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, conforme está registrado nos evangelhos. A gente não é judeu, irmãos, somos cristãos, o que é melhor do que ser judeu, porque o judeu fica apegado lá naquelas letrinhas da lei, e tenta lá se enquadrar e nunca vai conseguir, porque a lei não vai lhe dar a condição para isto. A lei mata, a lei ela aponta para o pecado, mas não redime. Mas a graça vem para salvar, e a graça aponta para Cristo, e diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo. Esta é a graça. E sendo salvo, o que é que vai acontecer? Você agora é inserido na igreja, povo de Deus, a nação santa do Senhor. Privilégio e responsabilidade. E agora, como crente, o que deve fazer? Servir ao Senhor. Sirva com alegria. Mantenha-se firme no Senhor. Venha à igreja. Faça o seu culto doméstico, alimenta a sua alma. Compartilhe da comunhão dos santos. Por isso que ele adverte aí também em Hebreus, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Não tenha esse costume horrível, mas ame ao Senhor, ame a sua igreja, você é parte dela. Então, abrace, meus irmãos, essa graça bendita do Senhor, esse privilégio do Senhor, mas também essa responsabilidade que é nos dada, não como um peso, porque Jesus disse claro, deixou claro, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor e viva a sua vida plena na presença do Senhor, para que assim continuemos como povo de Deus aqui nessa terra, visando não as coisas daqui, mas da Canaã celestial, da Jerusalém celestial, da cidade, do lugar que Jesus disse que foi preparar para estar com Ele quando Ele voltar ou quando nós daqui partirmos. Então, que essa maravilhosa graça do Senhor, esse privilégio maravilhoso de Deus para conosco, nos leve também a assumirmos a nossa responsabilidade e vivermos, sim, da maneira como o Senhor requer de mim e de você, todos os dias que Ele nos conceder até a sua volta. Que Deus nos conceda a graça. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por esta bendita palavra Tua, que nos trouxe, ó Deus, e nos traz entendimento a respeito do privilégio que é fazer parte da sua igreja e também da responsabilidade que temos de estar aqui para servir ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a firmar os nossos passos e continuar firme nelas, até o dia da sua volta ou até o dia que iremos encontrar-se contigo. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém.